Muito boa noite, estamos iniciando o primeiro Mesa Redonda Futebol Debate em clima de Copa do Mundo. E uma Copa do Mundo que começa com uma carinha diferente, talvez tenha um final diferente também. As grandes seleções do mundo com sérios problemas, seleção brasileira, seleção da Alemanha, seleção da Espanha, coisa está complicada para os grandões, seleção da Argentina, só a França que conseguiu ganhar, mas sem jogar grande futebol. As grandes seleções, será que estamos abrindo a possibilidade de uma nova seleção ser campeã? Um Portugal ajeitadinho com esse monstro chamado Cristiano Ronaldo? Monstro. E o professor Osório, e os dois grandes nomes da Copa até agora, Cristiano Ronaldo e Juan Carlos Osório. O México venceu a Alemanha, agrandou na Alemanha e provocou um terremoto com o gol que aconteceu. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos os telespectadores do programa Mesa Redonda Futebol Debate. Se você tá assim, meio como eu tava muito animada para a Copa do Mundo. Acho que o pessoal não tava tão animado, mas eu enchi de bandeirinha, nossos departamentos de esporte aqui da TV. Mas hoje, porque começa a Copa, muda a chavinha. Parece que, né, aí a coisa, o bicho pega, aí vira outro tipo de futebol. E eu fiquei muito desanimada com o jogo da seleção brasileira. E a gente quer muito ouvir você que está do outro lado da tela. Ainda bem que eu não pintei a minha rua. Não estou animada mais para pintar a minha rua. Mas, enfim, você pode mandar a sua participação no nosso e-mail mesa@tvgazeta.com.br. Eu vou ler tudo que você também quiser falar, tudo que você quiser, tudo que você acha da seleção brasileira. A gente vai discutir muito isso daqui. E você também pode mandar o seu WhatsApp, sua foto, seu vídeo comentando sobre a seleção brasileira no nosso telefone, está aí na sua tela, 99479-1633. O espaço é seu, participe da nossa mesa redonda também. Vem conversar, vem desabafar com a gente. Legal, olha, o Amaral é o nosso convidado de hoje. Amaral, que em 78 disputou com a seleção brasileira uma Copa bacana, onde o Brasil saiu invicto. E olha, nós vamos para o intervalinho e já já a gente volta. Para vocês que algum dia perguntaram, nossa, por que a Gazeta foi na Suíça? Por que a Gazeta foi na Bélgica? Oh, meu Deus. Suíça já está respondido, né? Obrigado, Michele. Bom, vamos conversar com o Amaral, homem de Copa do Mundo. Tem outro homem de Copa do Mundo aqui, o nosso querido Miller. E relembrando as estreias do Brasil. Brasil em 90, eu lembro que ganhou de 1-0, apertadinho. Foi contra quem? Não, na estreia nós ganhamos da Suécia 2-0, 2 gols careca. 2-0, na estreia. Depois apertou. Aí 86, outra Copa que você disputou. A estreia também, 1-0 contra a Espanha, gol do nosso saudoso Dr. Sócrates. E aí 94? 94, nós empatamos contra a Suécia, mas na estreia nós ganhamos... Agora me foge de memória, mas eu acho que o Brasil saiu vencendo. Só empatamos contra, acho que Suécia, empatamos uma partida, sim, em 94. Perfeito. Amaral, em 78, na estreia do Brasil, a coisa pegou, né? Boa noite a todos da mesa, boa noite. Boa noite. E obrigado pelo convite. Apertou um pouquinho. No início nós não estivemos bem, inclusive. O início é normal. Dá aquela ansiedade, aquele friozinho. Você pode ter disputado 2, 3, 4 Copas do Mundo. O início, ele sempre dá o friozinho na barriga. Não tem como. Pode ser o melhor jogador do mundo, mais experiente. Não tem como. E nós iniciamos empatando também em 78. 78 nós empatamos. Com a Suécia, né? Com a Suécia, exatamente. Empatamos o segundo jogo. E depois... Faltou o segundo que você salvou com a Espanha. Senão já estava fora e depois ganhou da Áustria. E fomos chegar no terceiro jogo. Então a gente tinha confiança. Mas o início é isso aí mesmo, não tem como. Foi aquele jogo que o juiz apita o final do jogo com o gol de cabeça do Zico, né? No primeiro tempo, final do Exatamente. Final do primeiro tempo. E não apitou mais, hein? É claro que existem Copas. Na Copa passada, o Brasil estreou roubando a Croácia. Lembra? Foi aquele japonês inventou um pênalti. 2002, foi igualzinho essa vez. Só que naquela vez ainda tinha os pilantras, estava Avelange, Ricardo Teixeira, os pilantras que mandavam no futebol mundial, e o juiz inventou um pênalti para o Brasil. Contra a Turquia? Contra a Turquia. O Luizão caiu fora da área e o cara... Você deu dentro da área. Com medo de João Avelange, de Ricardo Teixeira e tal, deu pênalti. Hoje foi igual, só que hoje... Fora aquele gol da Bélgica lá que E hoje o juiz já não tem. O Brasil não tem prestígio nenhum. Além de tudo, não tem prestígio político, né? Continua com a mesma laia na direção. Não tem, mas só que agora não tem nem prestígio político para fazer as coisas. Alberto Helena Júnior, que já viu tantas estreias boas e ruins do Brasil, boa noite. Boa noite.
Eu estava me lembrando, não era de uma estreia, mas foi aquele Suíça e Brasil, 2-2. Do Pacaembu em 50. No Pacaembu, que meu pai quis me levar no estádio, eu estava louco para ir, eu acabei ouvindo pelo rádio. E que o Flávio Costa fez um monte de besteira, né? Botou um zagueiro lá de ponta Trocou, direita. era o time de São Paulo e o time do Rio, né? Depois o time de São Paulo e São Paulo. Botou o time de São Paulo. E aí foi 2-2 com a Suíça, que era o ferrolho. Naquele tempo era o ferrolho mesmo. Esse jogo aí... Você sabe que eu não sou pachecão, né? Eu sei, ainda bem. Sou esse negócio de... Mas meteram a mão no Brasil. Meteram a mão no Brasil. Aquele pênalti foi pênalti em qualquer lugar do mundo. Foi claro, o juiz não viu porque não quis. O tal do VAR não apitou porque não quis. E o Miranda foi empurrado no gol do... Claro que esse é um dos temas, a gente vai voltar a falar mais sobre isso. Vanderlei, boa noite. Chico Lang, boa noite. Boa noite. A Espanha, quando foi campeã do mundo em 2006, perdeu na abertura... 2010, né? 2010. Ela perdeu de 1-0 da seleção da Suíça. A França, quando foi campeã do mundo em 98, empatou 1-1 com a Suíça. Enfim. É claro que o Brasil, como o maior do mundo, disparado, os deuses da bola e tal, não pode empatar com a Suíça. É óbvio, imagina. Né? Afinal de contas, os caras saíram de Marte... E todo o brilho dos deuses caindo, todo jogador de futebol brasileiro é espetacular. A gente vê no dia a dia aqui, né, como é maravilhoso. Então imagine, empatar com a Suíça é um absurdo, né? Mas você não acha que perder para o México é pior? Que nem a Alemanha fez? Você que fica puxando Por isso que eu estou falando. da Alemanha. Por isso que eu estou falando. Desde que ouço você há 4 anos enchendo o saco com o negócio de 7-1. Aí os caras pegam o México, no segundo tempo pelo menos, o primeiro tempo disse que o México jogou bem. O segundo tempo, o México parecia o Juventus da Rojavari. Então, aí chega, quando jogava, quando tinha time, que também já faliu, já foi, né? Agora só tem associado, faz tempo que eu não vou lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte... Primeira rodada, não dá para dizer absolutamente isso nada. mesmo, perfeito. Nada, não dá para você falar, olha... Em termos de prognóstico, Em termos de prognóstico, claro. Ninguém é pitoniza. Simplesmente não mudou nada. Nada. Gente, alguém duvida que a Alemanha vai chegar? A Alemanha chega sempre. Não duvido, não duvido. A Alemanha que o Brasil sempre vai se recuperar? Não duvido. Que a Argentina vai melhorar? Não duvido. A Argentina eu já tenho dúvida. Não mas tenho, os outros, não tenho nenhuma. Mas os outros vão, a Espanha vai passar. Gente, vamos ver como é que foi a movimentação aqui na Avenida Paulista. Afinal de contas, pela primeira vez, Paulista fechada. Está fechada não por causa disso, mas num jogo de Copa do Mundo. Vamos ver como é que foi. Dia de jogo do Brasil na Copa, o país para. Nem o carro é estacionado pelo manobrista quando o cliente chega. Mas aí é por causa de outro jogo, de um outro motivo que nunca será esquecido pelo povo brasileiro. Chupa! Já era! Quero ver 7-1, agora eu vou guardar. Estaciona direitinho lá, hein, meu? Aos pés da Fundação Casper Libero, QG da nossa TV Gazeta, a Avenida Paulista, que aos domingos fica aberta para os moradores da maior cidade do Brasil desfrutarem momentos de lazer sem automóveis ou em outros veículos. Neste domingo de estreia da Canarinho no Mundial da Rússia, diante da Suíça, andou devagar, quase parando, salvo exceções. Vai juntar com a galera, então bora lá. E quanto vai ser isso aí hoje? Vai ser 3-0, 2 gols do Neymar e do Gabriel Jesus. Curtiu a Alemanha na estreia? Adorei, mano. Mas nos bares e restaurantes do pedaço tem casa cheia e gente à beça a fim de opinar. Tá motivado com a Copa? Chegou a hora? Estamos sim, né? Eu acredito que a gente vai conseguir devolver esse 7-1 aí, vai ser bem tranquilo. Vamos nessa. Opiniões de quem conhece do riscado e de quem vai no embalo, no oba-oba. É Copa, espaço também para quem é especialista, só de 4 em 4 anos. 3-0 no mínimo, senão... Quem faz os gols? O Neymar. Os 3 dele? Os 3 não sei do Por que você tá tão confiante? Porque é o Neymar, gente. O Neymar é o melhor do mundo, então não tem o que falar. Mas o Neymar joga sozinho? Não, joga com a equipe, mas ele é o goleiro, né? Ele que faz os gols todos. Todo mundo prega o olho no que tá rolando lá em solo russo e celebra.
golaço de Felipe Coutinho, o primeiro do Brasil no Mundial 2018. No intervalo, elogios. Eu amei, viu? O Brasil tá demais, hein? Só falta ir mais pra cima pra ser mais gol, né? Mas eles estão demais. Gostei. Valeu. Cabe mais aí, mas como ela falou, o time tem que agredir um pouco mais, né? Um pouco mais pra frente, pra cima deles. Vai, Brasil! É isso aí, quer ver mais gol? Com certeza, Neymar aparecendo mais, né? E uma sábia cornetada. Satisfeito? Satisfeito. Não, o primeiro tempo não. Mas segundo tempo... Você não curtiu tanto assim o primeiro tempo? Não, achei o primeiro tempo fraco, mas acho que vai dar Brasil o segundo tempo. O primeiro tempo foi dentro do bar, no boteco. O segundo será aqui na rua, porque eu achei um telão bacana ali na Paulista. Bora que tá começando. Asfalto, meio fio, ciclovia viram arquibancada. E o que vem a seguir incomoda bem mais do que o frio na terra da garoa. Deu zebra? Não, que zebra nada, é só o começo. Vai ser uns 2-1 aí. Vamos tomar virada ainda? Você tá falando que o Brasil vai ganhar, né? É óbvio, é óbvio. Que situação. Nem forçando, imaginando, simulando, mostrando o caminho, a vitória brasileira se sustenta? E o Brasil, apesar do esforço, até o último minuto, empata com a Suíça. Que estreia, tão estranha quanto a paulista neste domingo cinzento em São Paulo. Eu sou leigo, não sou um profundo conhecedor, mas a gente percebe que assim, eu quero fazer o gol. Não, é uma equipe, tem que pensar como equipe. Cada um faz um pouquinho. Eu achei assim, às vezes me pareceu joguinho de fim de semana. Não agradou, sinceramente não agradou. É, o vermelho suíço parou o nosso verde e amarelo. Atenção, hein? Ô Miller, faltou jogo coletivo, como reclamou o amigo que estava aí na Paulista? Faltou sim, eu acho que o Brasil, aquele negócio, Flavito, o Tite, eu acho que ele faz aquelas mudanças pré-fabricadas, que você já sabe quem vai sair, tira o atacante, coloca outro atacante. Hoje, contra a Alemanha jogando, perdendo, o treinador tirou um volante e colocou um atacante. Quer dizer, uma mudança óbvia, mas uma mudança arriscada, que quer empatar o jogo, quer ir para cima do adversário. Mas ele tira o Casemiro, que tem cartão amarelo, e coloca o Fernandinho. Tira o Gabriel Jesus, botou o Firmino, que teve 2 oportunidades de gol. Quer dizer, então, é muito óbvio as mudanças dele, então ele depende muito, Coutinho, Felipe Coutinho e Neymar, se viram lá para fazer os gols, e já que vocês jogam muito. E futebol não é assim. O Brasil fez 1-0 no segundo tempo, você pode ver várias e várias vezes um time da Suíça, a seleção, dando um chocolate no Brasil, e o Brasil sem meio campo, todo mundo recuado, defendendo o resultado, ao invés de ir para cima para tentar o segundo gol. Isso que eu não gostei. Então a dinâmica de jogo do Brasil no segundo tempo, principalmente, Flávio, foi ruim. Foi um jogo ruim do Brasil. O Brasil ficou devendo. E os principais jogadores, é claro, Neymar, Felipe Coutinho, William, não jogaram bem. Então não adianta o grande jogador do Brasil, exatamente, Marcelo do Real Madrid, não chegou na seleção ainda. Ele não joga no Brasil como joga no Real Madrid. Não adianta. E olha que ele tem liberdade, ele tem o Neymar ali perto dele, quer dizer, então acho que o jogador brasileiro ele tem que saber que, como ele é especialista em improvisar, ele tem que constantemente improvisar. Agora, defender o resultado como um time pequeno, e a Suíça, que não é um time, não é uma maravilha, mas é um time que toca bem a bola, são jogadores bons, inteligentes, um time que muitas vezes eu vi no campo de defesa do Brasil marcando a saída de bola e perdendo o jogo, depois que empatou também, quer dizer, então, como estreia, foi uma estreia ruim, com mudanças ruins do Brasil, Tite sempre mudando, a gente já sabe, Flávio, segundo jogo, o Firmino, se ele não começar jogando, e olhe lá, hein, isso é a minha sensibilidade de jogador, eu acho que o Firmino vai tomar a posição do Gabriel Jesus. Eu acho que ele vai entrar com o Firmino na segunda partida, na terceira. Mas mesmo não entrando, a gente sabe que no segundo tempo, Fernandinho, Firmino, Renato Augusto vão entrar no jogo, independente da circunstância da partida. Então eu acho muito óbvio uma seleção que joga retrancada, defende o resultado como uma seleção pequena, diante de uma Suíça que tem bons jogadores,
mas não é para assustar a nossa seleção. O Amaral, quando o Brasil tomou o gol, eu achei que deu uma sentida forte. Você também notou isso ou não concorda? Sim, com certeza. Até eu havia comentado com um amigo meu em relação a isso. Eu disse, quem sabe, o Brasil vai baixar de nível daqui para frente. Foi o que aconteceu. O que o Miller disse é uma verdade. Eu, por exemplo, a meu ver, eu gosto muito mais de ver o William. Eu estava conversando com o Alberto aqui antes. Eu gosto de ver muito mais o William para dentro do campo do que naquele pedaço de campo que ele tem ali na beirada. Ali eu acho que o espaço para ele é curto. Sendo um jogador que sempre se movimenta no sítio onde ele joga, é um jogador que se movimenta bem, sabe fazer as coisas, tem liberdade para fazer isso. E eu, como treinador, eu apostaria muito no Firmino, porque é um homem de presença diária, é um homem de gol, um homem que cheira gol. Então eu deixaria alguém no banco. O Firmino, a meu ver, teria que estar iniciando essa partida. E o William um pouquinho mais para dentro, porque ali é muito curto aquele espaço para ele. Para saber da capacidade dele. O William sabe fazer muito mais. O que o William fez hoje não é nenhuma parte daquilo de que ele é capaz. Ele e o próprio Neymar, que se esperava um pouquinho mais dele hoje. É óbvio o que não aconteceu. Bom, vamos ver o jogo, e claro, o Chico vai falar, Helena, Vanderlei, todo mundo, Michele, vamos ver como é que foi o jogo, os melhores momentos dessa partida, onde o Brasil começou a Copa empatando com a Suíça. Vamos lá. O Brasil fez a estreia na Copa do Mundo contra a Suíça em Rostov e os suíços chegaram primeiro. Logo aos 3 minutos, Smaili recebeu na área e mandou por cima do gol. O Brasil respondeu aos 10 minutos de partida no chute de Paulinho, após boa tabela entre Coutinho e Neymar. Aos 19 não teve jeito. Marcelo cruzou, a zaga rebateu e a bola sobrou para Coutinho, que arriscou de longe e fez um golaço em Rostov. 1-0 para o Brasil. Nos acréscimos do primeiro tempo, Neymar cobrou escanteio, Thiago Silva foi mais esperto que a marcação e cabeceou com muito perigo. Quase o segundo do Brasil. Aos 4 minutos da etapa complementar, Suber empurrou Miranda na cobrança de escanteio e subiu livre para deixar tudo igual, 1-1. O Brasil tentou responder logo em seguida. Marcelo tocou para Neymar pela esquerda, mas faltou pontaria e a bola saiu pela linha de fundo. Aos 24, Neymar lançou para Coutinho, que dominou e chutou para fora. A Suíça respondeu logo em seguida com Smaili, que chutou rasteiro para a defesa tranquila de Alisson. No lance seguinte, Gabriel Jesus se enroscou com o zagueiro suíço na área, mas o juiz não deu pênalti. O Brasil seguiu pressionando com o Neymar, que tentou de fora da área e também de cabeça, só que o camisa 10 parou nas mãos de Sommer. Aos 44 foi a vez de Neymar cruzar e Firmino chegar de cabeça, obrigando o goleiro a fazer grande defesa. Na cobrança de escanteio, Miranda ficou com a sobra na entrada da área e arriscou dali mesmo. No apagar das luzes, o Brasil teve mais uma chance. Neymar cruzou e a bola sobrou para Renato Augusto, só que o chute explodiu na marcação e não passou disso. Brasil 1, Suíça também 1. E aí, Vanderlei Nogueira, esse jogo? Bom, primeiro jogo sempre é difícil para qualquer seleção. Algumas vão bem, outras não, mas é sempre difícil. Mas para mim foi uma decepção, né? Seleção brasileira. Aliás, para mim e para aquele pessoal todo que o Silvestre mostrou sentado na Paulista, porque todo mundo ouviu e nós também ouvimos que a seleção estava pronta, né? E não foi o que nós vimos hoje. Eu, pelo menos, entendi que a seleção tinha que jogar muito mais do que jogou, foi ineficiente, parecia que era um treino, um pouquinho mais que um treino, nada mais que isso. Não tinha clima, a seleção dentro de campo, estreando numa Copa do Mundo. E os principais jogadores, inclusive o Neymar, na minha opinião, não jogaram nada. O time foi nessa linha que o Miller falou. Não foi uma equipe, cada um tentando resolver por si só. O Neymar, por exemplo, deve ter passado 2 ou 3 bolas durante 90 minutos, né?
Quer dizer, todo mundo sabe perfeitamente que ele prende a bola, 3 suíços vão marcá-lo, fica difícil para todo mundo, né? Fica difícil para ele, por mais talento que ele tem. O Tite claramente não gostou da seleção brasileira e na coletiva já disse que pensa em mudanças. Primeiro jogo, pensa em mudanças, é sinal que a seleção não estava pronta. O discurso não está batendo. Seleção pronta, não pode pensar em mudá-la no segundo jogo, para o segundo jogo. Então, eu estou preocupado, acho que o Brasil vai passar. A sorte é que vai ter a Costa Rica pela frente. Teoricamente, antes da bola rolar, não é nenhum delírio achar que a Costa Rica será um saco de pancadas. Antes da bola rolar, a gente não sabe o que vai acontecer, claro, eu não tenho antevisão do fato. Mas, teoricamente, vai tomar uma cacetada. Isso pode fazer com que, se acontecer exatamente isso, que o time cresça, o time estufe o peito. Mas eu me decepcionei, esperava muito mais da seleção brasileira na estreia, embora a Suíça tenha melhorado, é verdade, nos últimos tempos, mas ainda assim, com tanta importância que tem o futebol brasileiro, é o melhor time bom, o Tite olha para o banco e não chora, e aí hoje eu falei, olha, eu acho que ele olha e chora, porque ele vê lá, Renato Augusto que não vinha jogando bem, estava machucado, voltou agora, Tyson. E tinha alternativas, e eu acho que ele podia ter mudado melhor. 6 por meia dúzia não está funcionando. Não está funcionando o plano A, com avião no ar, tem que mudar o avião ainda em voo. E não foi o que aconteceu. Então, não gostei da seleção brasileira e torço para que na próxima sexta-feira, né? Dia 22, a gente veja uma seleção jogando um futebol que alegre o coração e os olhos. Flávio. Legal. Deixa eu passar um recado do Auto Shopping Pontal para você. E aí, meu caro Chico Lang, seleção brasileira? Bom, Flávio, é o seguinte, o que o Miller falou, é difícil sair do que ele disse a respeito da seleção brasileira. Eu só queria acrescentar o seguinte, eu achava que o Tite estava mais bem preparado para essa Copa do Mundo do que os jogadores. Mas eu estou vendo que ele continua sendo aquele velho retranqueiro do Corinthians. Não mudou absolutamente nada. Só que agora ele tem uma seleção brasileira na mão. Isso pode ser bom ou pode ser mal. Mas ele hoje cometeu um erro clássico de quando ele dirigiu o Corinthians. Meu querido Amaral, meu querido Alberto Helena, meu querido Vanderlei, querido Flávio, querido Miller, querido Michele. Saiu um gol achado, porque o garoto pegou um chute felicíssimo. A bola, o que ele disse o Miller, eu falei para ele, bateu de trás dedos, o que ele fez? Ele falou, não, ele chapou. É o que ele sabe fazer de melhor. Chapou e a bola foi onde ele queria. Pegou, foi um gol achado. Porque ele faz muito esse gol. Mas a Suíça estava fechadinha e estava difícil penetrar. Saiu o gol, o que fez a seleção? Recuou. Como o Corinthians fazia, quando ele era técnico. E a gente morria de raiva. Então, é verdade que deu o empatite, e outra série de coisas que o corintiano estava cansado já. Então, ele repetiu os mesmos erros de sempre. É o que ele fazia no Corinthians. Tirava o lateral direito, punha o lateral direito. Tirava o lateral esquerdo, punha o lateral esquerdo. Tirava o centroavante, punha o centroavante. Ele não tem aquela habilidade só quando precisa, depois que toma um gol, é que ele se mexe. Hoje ele se mexeu mal. O Alberto Helena vai falar ainda, mas eu, por exemplo, tiraria um volante e colocaria um atacante. Por que não? O Brasil podia muito bem, a Suíça não estava atacando o Brasil. Essa é a grande verdade. Qual foi o trabalho que a Suíça deu para o Brasil? Nenhum. Está jogando no erro do Brasil. Está jogando no erro do Brasil. Então, não custava nada tirar um volante e colocar um atacante, por que não? O Miller falou certo, como fez o técnico da Alemanha, tentando empatar com o México. Não empatou, aí paciência. Mas que ele tentou fazer, tentou. O Tite não. O Tite preferiu o empate e agora vão para cima da Costa Rica e vão para cima da Sérvia. E vamos para cima da Sérvia. Quer dizer, ele arriscou. Ele jogou para frente, empurrou com a barriga, como ele fazia no Corinthians. Não estranhou nada. Aí, não dá para você culpar nenhum jogador e não dá para você culpar mais ninguém no seu técnico. Então, você disse uma vez aqui que se o Brasil perdesse a Copa, o Flávio falou, iam ter 2 culpados. Sim. O técnico e o Neymar. Já estamos caminhando para isso. Hoje, e nem perdeu ainda. Hein? Desculpe, mas hoje quem errou, e errou muito, foi o Tite. O Tite errou demais. Porque o Brasil, na hora que fez o gol, que pegou a Suíça de surpresa,
tinha que ir pra cima e acabar com o jogo. 2-0 Só ali. foi pra cima depois que a Suíça Ô, Chico, empatou. você citou várias vezes. Mas é o Tite do Corinthians. Você citou várias vezes o Tite do Corinthians, citou de novo. Se ele fizer na seleção que ele fez no Corinthians, está resolvido o problema. Né? Mas ele ganhou 6 títulos do Corinthians. Quantos ele Inclusive de disputou? campeão mundial. Não. Que é um aborto da natureza. Mas Coisa que não ele existe disputou? mais para o futebol sul-americano. Não, tudo bem, mas aí eu te digo, cabe uma filosofia de clube na seleção brasileira. Não, porque é tiro rápido. Não pode. Eu acho diferente, que você tem que aproveitar o momento. O momento foi um golaço do Coutinho, um negócio inesperado, que quebrou, foi um fenômeno, uma coisa que apareceu de repente. O ser apareceu ali, diria Heidegger, né? O ser apareceu. É que nem você está andando assim, de repente aparece um fantasma à sua frente. Então, aí você fala, puxa vida, é o ser. Esse é um ser. Então, quer dizer, apareceu um gol que ninguém esperava. Então ele tinha que tirar vantagem disso. Ele não tirou. Então aí, e já me preocupa. O Vanderlei Nogueira, meu guru, disse que está preocupado. Eu também estou, porque eu não vi... Chico, estamos falando do jogo de hoje. Não tem esse negócio de falar assim, está culpando alguém. Não estou culpando ninguém. O jogo de hoje foi uma frustração. Eu estou culpando o Tite. E não estou culpando mais nenhum jogador. Ó, o Neymar. Não vou dizer que ele jogou mal e que ele jogou bem. Ele jogou como o Tite mandou. O Marcelo. Ele jogou mal. Ele jogou mal, mas jogou como o Tite mandou. Marcelo desceu como o Tite queria. O Danilo estava conversando com o Miller aqui. Esse não sai do time nunca mais, porque faz tudo que o Tite quer. Então, jogou lá atrás. Também não tem outro. Não desceu, não, ele não desceu uma vez. Mas ele não tem capacidade para fazer isso. Ele não deu. Então, esse aí vai jogar no time, não vai sair nunca mais. O Danilo não tem capacidade para fazer isso. Outra coisa, o Alisson. Alisson não é o Daniel Alves. Alisson não sabe sair do gol, meu amigo. Aí você fala, mas se o Cássio estivesse lá, o Cássio tiraria aquela bola. Também não sabe sair do gol. Mas tiraria aquela bola. Porque ele tem 1,95 m, o cara não ia cabecear a 1 metro de distância dizer que do Cássio. o Cássio é mais goleiro que o Alisson. Eu acho infinitamente. Bom, eu vou dizer para você, gols, né, por acaso o Alisson é campeão do mundo? Não é. Não é. E quando ele jogava aqui no Brasil, o que ele ganhou? Marcelo Groi é melhor que o Alisson. Vem cá, olha o que disputa o Cássio e olha o que disputa o que ele ganhou. Alisson. Aí, meu amigo, não tem nem o que falar. Ele ganhou como... Ele jogou na Roma. Sim, ele jogou na Roma, e daí? Na Roma. E daí? Está sendo comissário por todas as grandes equipes. Hoje o futebol Chico, aí são coisas incomparáveis. Nenhum mundo. jogador que joga no Brasil pode nem ser comparado com o pior que joga lá. É impossível isso. O Cássio foi por colher de chá, não era nem PT. Não precisava ter ninguém ter jogado hoje, não teria tomado esse gol. Não teria tomado esse gol. Como não tem tomado gols assim no Corinthians. Sei. Não tem tomado. E outra coisa, o goleiro errou e o Amaral foi empurrado, respeito à opinião do Miranda. Miranda. Desculpa. É porque parece mesmo com o Amaral. Desculpa, o Amaral não. O Miranda foi empurrado, que tem o biotipo do Amaral. Os dois são parecidos. O jeitão de jogar também. Ele foi empurrado, mas aqui entre nós, pelo amor de Deus, né? Não se marca na frente, né, mestre? Isso aí o Amaral me ensinou. 8 jogadores do Brasil na área e só o cara da Suíça. O cara fez o gol. Quando eu era criancinha e comecei no jornalismo, 17, 18 anos, o Amaral me ensinava isso. Ô Chico, tem que marcar, eu tenho que ficar atrás do técnico. 8 jogadores do Brasil e um da Suíça. Culpa de quem? Culpa do Tite? 8 jogadores do Brasil e um culpa do Tite. Você falou isso pra mim. Claro. Depois eu vou te dar algumas razões, porque foi um erro coletivo. Eu gostaria que 8 jogadores do Brasil e um da Suíça. O cara fez o gol, a culpa é do Tite? O Paulinho chega na cara do gol, chuta, ele rapa a bosta, a culpa é do Tite. Tite. É do Tite porque o Tite escalou esse time e já deu para perceber que tem jogador aí que não vai segurar a onda. Gabriel Jesus, por exemplo. Eu não acho como em todas as Copas do Mundo, em todas, sem exceção, sempre houve troca. Tem uma coisa aqui... Renato Augusto dificilmente fica fora, eu acho. Quem? O Renato Augusto. Esse tem que jogar bem. Esse tem que jogar porque o grande problema... A encrenca desse time é a falta de um meio armador. É verdade. O pessoal até hoje não sabe distinguir um volante de um meio armador. Para eles é a mesma coisa. É meio campista, é qualquer coisa, sabe? É o jogador de meio de campo. Técnico e comentarista de futebol não sabe distinguir a característica do jogador, que é o meio armador típico, por vocação, por estilo, e um volante. O Paulinho é um volante. Ele pode ir lá 200 vezes fazer gol.
mas não é um meio armador. Aquele cara que dá o ritmo para o time. Tanto é que jogava ele e Renato Augusto no Corinthians. Junto. Exatamente. O Renato Augusto, esse é o grande defeito da convocação do nosso querido Tite. O Renato Augusto é o único meio armador típico, de ofício, que o Brasil tem no seu elenco. Sem ele, não tem outro. Ele vai ter que fazer um outro sistema para poder ajeitar o meio de campo. O Coutinho, Felipe Coutinho, é um craque, é um jogador extraordinário, mas não é meio armador. Ele é um atacante. Assim como é o Neymar, como é o William, como é o Gabriel Jesus ou o Firmino. A encrenca está ali no meio de campo. Por isso que o Brasil, ou ele ataca rapidamente, ou ele vai lá para trás. Stefani. Por quê? Porque não tem aquele termômetro no meio do campo que faz com que haja um equilíbrio entre defesa e ataque. Esse único jogador que pode fazer essa função, que está no elenco da seleção brasileira, chama-se Renato Augusto, que, desgraçadamente, não está em boas condições físicas. Quase cortado, né? Quase cortado. Esse é o drama da seleção. Então, com isso, o Brasil, o que acontece? Ele vai lá, faz o gol, e fez o gol no momento que estava atacando. Paulinho perdeu um gol feito, e o time estava lá. Thiago Silva perdeu um gol de cabeça também. Aí começamos a perder muito gol aí já, né? E aí não é o Tite que chuta no gol. Vamos lá. Mas tudo bem, mas estava lá na frente, estava atacando e tal, fez um gol. Aí começa a recuar. Que essa é a tragédia do futebol brasileiro em geral. Aí já é culpa do Tite, sempre né, que faz o gol, volta para... Em lugar de continuar, aproveitar que o adversário ficou abalado pelo gol que acabou de tomar, vai para cima, ataca, não, recua que é para garantir, recusar, como dizia o Beck de Fazenda, né? E vamos lá para trás. E aí fica aquela modora, não vai, não ficou vem, molão, tal, não acontece nada. Acabou tomando um gol irregular, inadmissível com a presença do VAR hoje em dia, que, por exemplo, teve uma função extraordinária no caso da França, do jogo da França. Tomou um gol irregular, porque empurraram o jogador que fez o gol, empurrou o Miranda. Interessante. O Brasil fez uma campanha extraordinária nas eliminatórias a partir. E graças a ele mesmo, graças ao Tite. Graças ao Tite. E teve grandes momentos durante o período de amistosos e tudo mais. Tudo bem, nós estamos localizando este jogo. É isso. E os jogadores considerados titulares não jogaram nada. Esse é o ponto. O técnico não pode se o Paulinho faz o gol, 2-0, acabou o jogo. A crítica que eu faço... Gente, o Brasil em 2002 estreou do mesmo jeito. Aí o juiz roubou um pênalti, o Brasil ganhou 2-1 e ficou tudo bem. Flávio, a crítica no meu caso, especificamente no meu caso, estou falando por mim, que eu faço primeiro. Os jogadores principais, nós já destacamos aqui, todo mundo concorda, não jogaram nada. Isso. A crítica que eu faço é o seguinte, no primeiro tempo, não jogou bem, vamos para a tática número 2. Sim, o plano B. De que maneira? Tem várias alternativas. Entendeu? É só isso. Primeiro tempo acabou 1-0 para o Brasil. Mas não jogou bem, Flávio. Mas não jogou bem o tempo inteiro. Não jogou bem. É isso que eu estou falando. O que a gente está falando é o seguinte. O Tite jamais, nunca ele é burro. Absolutamente. É competente. Competente, unânime no Brasil. O que a gente está avaliando... Só que está ganhando de comercial já prova que exatamente. Não é. A gente está pontualizando o circunstancial. Que é o jogo de hoje. Claro. Eu acho que ele mexeu errado. Com exceção do como a Helena falou do Renato Augusto. Tanto ele acha que ele, no discurso de jogo, pensa em mudar. A mudança que ele admite é só o Firmino no lugar do Gabriel. Isso está quase O sistema não dá para mexer, porque o Brasil não tem nada. O Brasil não tinha nada, ele pegou do zero, criou um jeito de jogar e é o que dá para fazer. 2 anos. Ô Flávio, o Renato Augusto entra e sai o William. Esse aí ele pode fazer também. Não vai fazer. Nós estamos falando de jogadores. Vai fazer, tem que jogaram fazer. bem troca. Se o Danilo, porque não é o jogo de hoje que o Danilo não jogou bem. É isso aí.
O Danilo não vem jogando bem, nem no City. Mas o Danilo, ele caiu no colo dele. O lateral era o Daniel Alves. O que o Brasil não tem, é a opção de jogador. Quando o Daniel machucou, ficou sem ninguém. Então ele levou o Danilo e o Fagner. Poderia levar qualquer um. Podia levar o Pikachu. Não tem, só tem o Daniel. É a falta de jogador. Esse é o ponto. Que seja culpa do Tite. É o que ele Eu tem. não estou dizendo que é culpa do Tite botar o Danilo. Ele não tinha alternativa, ele teve que botar o Danilo. Mas o Danilo não funciona. Não. Precisa trocar. E não tem. Vai pôr o Fagner? Precisa trocar. Tem o Fagner lá. Se não tem o Fagner, inventa. Passa um lateral, um volante. O volante. Helena, aí se nós vamos para a Copa... Gente, o Brasil não tem opção. O Brasil não tinha sistema nenhum. O Tite criou um sistema para salvar da queda. E os jogadores são limitados, só tem aqueles lá. Não perdeu um jogador, acabou. E outra coisa, empatou com a Suíça. Não empatou com o time qualquer, esse time era base do Sub-17. A gente já estava falando É que o brasileiro não admite empatar com ninguém porque acha que é o maior do mundo. E está longe de ser. A seleção brasileira está longe de ser a melhor do mundo. Deixou de ser melhor. Fazendo a crucificação do Tite em todos os sentidos. O que nós estamos dizendo, em cima do jogo de hoje, o que é que se Ele poderia fazer mudanças melhores, só a ponto. Ele poderia ter feito isso e vai poder fazer isso. Mas você não pode exigir de alguém o que ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer isso aí. Sei se essas mudanças que você está falando, Helena, que eu gosto, o Cilinho fazia isso. São Paulo direto, tirava o Zé Teodoro e colocava o Silas. Um meia de lateral. Meia de lateral. O Tite nunca fez e nunca vai fazer. E ganhou tudo. Ganhou tudo. Gente, se você quer o Cilinho, põe o Cilinho. Quer o Tele, põe o Tele. Quer o Tite, é o Tite. Por que querer que o Tite seja o Tele? Por que querer? O Tite, é o trabalho dele. Ele foi chamado para isso e salvou a seleção brasileira de não ir para a Copa. Ele é desse. É como falar assim, mas o Neymar não é o Cristiano Ronaldo. Não, o Neymar não é o Cristiano Ronaldo. Nunca será. Eu não sei. O Cristiano Ronaldo aqui no Brasil era um mero olhador de... Eu cansei de ouvir aqui mesmo. Esse cara não joga nada, ele só fica olhando no telão. Agora fez 3 gols. Não vamos falar que o Messi também pipocou, porque agora também o Messi é ruim. Porque é resultadismo. Não dá pra fazer a coisa Você pode falar do Messi que ele bateu mal o pênalti. Em cima da estreia, o Messi não jogou nada. Pipocou, eu acho. Não jogou nada. Zero. Em cima do jogo. Porque perdeu. É Copa do Mundo, Flávio. É agora ou é nunca. Não, Copa do Mundo. Em cima do jogo da estreia, o Messi, a produtividade do Messi foi zero. Pelo que ele pode dar. Que nós sabemos que ele pode dar. Sim, mas e o time que ele tem? É ruim pra caramba. Ele joga no Barcelona, que é 10 vezes melhor que a seleção da Argentina. O Fernandinho não joga no Brasil igual no City. Claro, o City é muito melhor. O time de Portugal é bom? O time de Portugal? O time bem armado. É bom? O time de Portugal é fraco. De novo, nós estamos no resultadismo. Os gols do Cristiano Ronaldo. 2 gols de bola parada. O time de Portugal é ruim. Ele decidiu o jogo. O time do Cristiano Ronaldo. Ele decidiu o jogo. O time do Cristiano Ronaldo é campeão europeu. E o Cristiano Ronaldo não jogou, estava todo arrebentado. Ele fez um gol de pênalti, um gol de falta e um frango do goleiro. O Messi não fez, o Neymar também não fez. Não foi, mas é o resultadismo. Quando ganha é maravilhoso, quando perde o lixo. Mas, Flávio, se o torneio é curto e a Copa do Mundo, que tem outro jogo, você quer o quê? Resultadismo, meu filho. Não tem jeito. Então cria um sistema de jogo, então faz um futebol organizado, então faz uma coisa que presta. O Tite quebrou o galho de levar a seleção para a Copa, porque ela nem ia. Mas ninguém tá batendo no time. Como ninguém tá batendo? Eu estou dizendo isso. O Tite é retranqueiro. Gente, vou falar de retranqueiro. O Brasil perdeu a Copa. E o Brasil não é obrigado a ganhar a Copa, porque ele não é melhor que os outros. Ele fez 1-0 e voltou com o time para trás. E o Neymar é incompetente. Falei isso antes da Copa começar. Vão jogar no Tite e no Neymar, não tem jeito. Não tem outro pra estar lá além do Tite. Vai por quem? Então acabou. Então mostra que o Brasil tá muito mal. Mostra que o Brasil tá muito mal. O Brasil não tem jogador. Agora o Neymar brasileiro está fracassado. Ninguém tá falando então isso. por que estão criando uma situação que o Brasil tem que ser campeão do mundo? Ninguém tá falando isso, meu amigo. Quem tá falando isso é você.
Você tá falando sozinho, tá falando com o Cássio. O que eu tô dizendo pra você... O Tite não pode dizer é que o Tite é retranqueiro e ele não sabe fazer. Ele não sabe tirar o Danilo e colocar o cara... Graças ao retranqueiro, o teu time é campeão do mundo. Um time que ninguém nem sabe quem é, chama de Corinthians cabeçuda, virou campeão do mundo. Quem fez o gol foi o Guerreiro. Graças a ele. Quem fez o gol foi o Guerreiro. O Guerreiro no rebote com bola. O Guerreiro no rebote com bola. Você esqueceu que foi o gol do Corinthians? Foi um gol sem querer. Então hoje os jogadores não fizeram também. E outra coisa. Ele fez o Corinthians cabeçuda campeão do mundo. Sempre devia ajoelhar quando fala o nome dele. Não, senhor. Eu não. O Corinthians é grande demais. Pra mim é maior que a seleção. Eu. Não vou discutir isso. Eu também respeito mais o Corinthians do que a seleção brasileira. Eu respeito mais o Corinthians do que a seleção brasileira também. O preparador que treinava a defesa, que é o Carille, que modestamente chegou pro Rodriguinho e falou: Rodriguinho, eu vou te colocar numa posição que você nunca jogou. Você topa? Ele topo. E olha aí, o Rodriguinho ganhou 3 títulos seguidos e trouxe seus Marlós. Rodriguinho, eu vou colocar você numa posição que você, que você jogava. Paulista, cadê o Rodriguinho? Sumiu o Rodriguinho. Mas olha, sumiu o Rodriguinho, não tá? Matou o Rodriguinho. Matou o Rodriguinho. É brincadeira. Copa do Mundo, estamos falando do Corinthians. Do Campeonato Paulista. Essa coisa ridícula. Michele, pois não, por favor. Deixa eu falar, eu quero colocar a minha sensibilidade feminina. Eu preciso falar, a minha sensibilidade feminina, eu conversei com diversas mulheres e nós temos a nossa visão de jogo, porque a mulher também ama muito futebol, ainda mais em época de Copa do Mundo. Então, pra mim, falta um jogador de referência dentro de campo, um jogador que pega aquela bola embaixo do braço e chama o jogo pra si. Eu acho que o Neymar não faz isso e não vejo nenhum outro jogador fazendo isso. Não que o Neymar tenha que fazer isso, mas eu sinto falta desse jogador. Ele faz, sim. É que ele tá fora de forma. O Neymar, pra mim, outra coisa. São 7 coisas que estão faltando. O Neymar não tá 100%, falta ele estar 100%, e isso talvez ele vá agora melhorando. Falta o Marcelo, como eu tava conversando com o Mineiro antes do jogo, o seu mesmo Marcelo do Real Madrid. Falta, eu acho que isso não adianta mais, mas tinha que ter tido um trabalho psicológico na seleção brasileira. O México teve um psicólogo trabalhando com a seleção, tanto que o México entrou muito diferente dentro de campo, a Alemanha não esperava aquilo. Falta um trabalho psicológico dentro da seleção brasileira para que ajude o elenco a manter a cabeça fria e não fique tão desesperado, tão abalado como quando toma um gol. E, principalmente, tudo não pode virar motivo de desespero na seleção. Eu sinto a seleção assim, perdeu uma falta, perdeu um chute no gol, tipo, tudo é muito desesperado, sabe? Tomou o primeiro gol, a sensação que me deu, eu revivi aquele sentimento que eu tive do 7-1. Então, assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eles estão começando a ficar desesperados daquele jeito do 7-1. E falta justamente não ficar desesperado quando não conseguir esse resultado, ter coragem, conseguir se sustentar dentro de campo com seriedade. Veja o exemplo do Cristiano Ronaldo à frente da equipe. Falta um meio armador, como disse o mestre Alberto Helena Júnior, e falta um goleiro que não tome 11 gols em 3 jogos da Champions. É a minha opinião. Eu não acho que o Alisson é o goleiro para a seleção. Mas ele é lindo. Ele tá com problema na pele e não tá legal. Mas ele é lindo. A coisa mais bonita do jogo foi o final do primeiro tempo. Ele agarrando a bola. Foi lindo o final do primeiro tempo. Vamos ver como é que foi ali na região do Jardim Peri, a região do Gabriel Jesus. O pessoal assistindo o jogo. Vamos dar uma olhadinha. Difícil achar um céu mais brasileiro do que esse. Chão, paredes e pessoas tão bem caracterizadas. Difícil achar tanta esperança e espontaneidade quanto aqui no Jardim Peri. Um dia de Copa do Mundo, então. E o Brasil vai ganhar hoje? Sim. Quanto vai ser? Vai ser 9-0. Tudo isso? Quantos gols do Gabriel Jesus? Quantos? 9. 9 gols do Gabriel Jesus? Você viu isso, Denis? 9-0, 9 gols do Gabriel Jesus. Você concorda com esse número? Eu acho que não. Quanto vai ser? 11. 11-0? A comunidade de Gabriel Jesus, mobilizada pelo futebol, pela Copa, pela seleção e pelo Tetinha, garoto que nasceu e cresceu por aqui. Olha a amarelinha chegou, toca no camisa 9, sabe que é gol. A gente vê você batendo uma bolinha aí na rua. Gabriel inspira quanto vocês? Uns 99%. E o outro 1%? O outro 1% fica pra Messi, Cristiano, Neymar. Maravilha, muita expectativa para essa Copa do Mundo, para acompanhar o Gabriel, que saiu daqui do Peri. Assim que começar o jogo, já tô lá em cima.
Ô Brian, você tá com esse cabelão bonito aí, né? Todo estiloso. E a sua avó cortava o cabelo do Gabriel Jesus, é isso mesmo? É. Como é que é essa história? É quando o Gabriel era pequeno. Ela cortava toda hora. Todos eles, inspirados e ligados no atacante, se reúnem para assistir o jogo de estreia do Brasil no telão do bar da Gisele e soltam o grito de gol logo aos 19 minutos. Não de Gabriel Jesus, mas de Felipe Coutinho. A alegria, porém, vira preocupação logo no começo do segundo tempo, com o gol de empate da Suíça. Mas o batuque chega e a galera volta a se animar, gritando o nome de Tetinha e empurrando o Brasil. Torcendo de longe pelo menino do Peri, a galera se desespera pedindo pênalti no lance em que Gabriel é derrubado dentro da área. Pouco depois, o atacante acaba substituído por Roberto Firmino. Dona Cida, que é irmã da Dona Vera, hoje não teve o alô mãe, né? Não, não teve. Mas tudo bem, ela tá feliz lá. Sexta-feira tem mais. Ele até pintava a rua pra festejar a Copa e como diz o ditado, o mundo dá volta. E vamos ver como é que foi com os parentes do William, o jogo de hoje da seleção brasileira. Uma casa toda decorada com as cores do Brasil. Uma tradição da matriarca em Copas do Mundo, saudosa Dona Zezé. As fotos trazem uma saudade que faz a filha Michele ir às lágrimas. Quem decorava tudo, ela quem estimulava a gente a fazer essas coisas. Parece que ela está aqui com a gente, porque tudo isso que foi feito aqui, ela fez em 2014, né? Ela nos reuniu, ela que era à frente de tudo mesmo. Ela era para dar bronca, era para dar conselho. Então isso aqui tudo representa ela mesmo. Para o William, a perda também não foi fácil. Mas o camisa 19 da seleção brasileira deu a volta por cima. O primeiro impacto foi enorme, ele deu uma decaída no futebol, deu uma baixada no nível de futebol dele, mas agora, depois que só fica a saudade, né? Ele colocou ela aqui dentro do coração e tá indo bem. Mas eu acho que ele evoluiu muito depois que minha mãe faleceu, porque ele ficou bem abatido com tudo que aconteceu e hoje ele tá nos melhores momentos da carreira dele. Agora a casa da Michele respira alegria. 30 pessoas reunidas com os olhos grudados na TV. Começa o duelo com os suíços. E quando o William pega na bola... Imagina então quando sai o primeiro gol. O Eduardo não esquece as raízes e puxa uma música do Corinthians. Já a Michele aparenta a mesma calma do irmão em campo. Gente, eu e o William somos muito calmos. Isso daí a gente puxou da minha mãe, é muita serenidade. A gente é de boa. Mas assim, o nervosismo, a unha só falta eu comer os dedos. No segundo tempo, será que está reservado aquele gol que a gente está esperando do William? Ai, gente, eu tô esperando muito. Eu tenho fé em Deus que vai sair. Se não sair, é como eu falei, ele vai servir. É, mas a Suíça colocou água no chope brasileiro. Não adiantou xingar o árbitro. Nem a corrente de oração. O grito de gol ficou engasgado. Um empate que frustrou todo mundo.
Ai, gente, esse juiz, pelo amor de Deus, o juiz muito ruim, mas eu acho que o Brasil foi bem em algumas partes, porém não deu, né? Deu um empate, pelo menos um empate, espero que na próxima a gente ganhe. Gol do William também ficou para a próxima aí, para o jogo com a Costa Rica? Não, o gol dele vai sair, mas eu tô contando que ele sirva os caras, mas o gol dele eu creio que vai sair. Classificados nós já estamos, é questão de tempo. Em época de Copa do Mundo, não são apenas os craques da bola que querem bater recordes. Essa galera aqui, por exemplo, quer bater o recorde mundial de maior carrinho de rolimã em movimento. O brasileiro já pertence a essa turma. Há um ano, eles garantiram esse título com um carrinho de 91 metros e com 64 pessoas. O comandante dessa galera é o animado gaúcho. Afinal, foi com ele que tudo começou. A ideia começou lá no bar, né? Nós temos um bar de rock and roll aí. E aí é sempre brincando de rolimã. Aí um belo dia eu e mais 3 amigos no balcão, falamos assim, e aí? Vamos ficar nessa de andar em carrinho pequeno, vamos procurar o maior do Brasil. Quando achamos o maior do Brasil, fomos pra cima, né? Que era 64 lá do Paraná. Fizemos um de 91 metros com a ajuda da galera. E fomos pro maior do Brasil. Para quem pensa que isso é brincadeira de criança, se engana. Aqui, tudo é pensado, revisado e supervisionado. Os que participam da montagem são conhecidos como mecânicos da máquina. Bom, o segredo é um trabalho de equipe bem montado, é um trabalho são os carrinhos bem soldados, os rolemãs tudo muito bem fixado, parafuso com porta, com pilha, tudo bem, cuidar bem da segurança aqui, os carrinhos bem equipados com freios, entendeu? E a conscientização de todo mundo aí na hora de descer também, saber estar trabalhando com freio, com tudo aí, pra gente fazer uma descida legal. Por aqui os pilotos são diversos, em sexo e idade. Dona Maria é das mais experientes. Que beleza, hein, ver a senhora aqui. Ou seja, não tem idade pra isso aí não, né? Não tem não. Às vezes Betinho não tem idade. E como é que foi a sua decisão de estar pilotando esse carrinho aí também? O pessoal me chamou, daí eu resolvi vir. O negócio é tentar garantir o seu nome aí no livro dos recordes também, não é? Isso. Chegou a hora da largada. E esse treinamento tem como objetivo colocar 140 carrinhos em movimento. Agora é aguardar as luzes de partida. Assim que pintar a verde, tá valendo. A primeira volta parece que não foi tão bem sucedida. Gaúcho, avaliação do que foi a primeira descida. Vai ter uma nova descida, parece que ainda não foi 100% nessa primeira, né? Não mesmo. Foi boa o percurso, foi boa a velocidade, mas faltou peso. Você ajuda nós? Tá brincando, faltou peso? Você quer que eu ajude? Você é o peso, é isso? Você vai ser o contrapeso aqui pra dar tudo certo. E vamos agora com a aventura, né? Com então vambora. Fechado. Vamos. Tchau aí, rapaziada! Parece que com o reforço de peso, tudo acabou como esperado. Agora é marcar a data e partir para a quebra do recorde mundial. Tá vendo? Sempre se arruma um jeito de ser útil, né? O garrafa, peso. Equilibrou. O que é uma injustiça, né? Não merece. Não, eu com esse corpinho de toureiro posso falar. Posso falar. Chico, você também, Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. São quantos mililitros? O que aqui? Não. Lá, não sei. Deixa eu dar um recado legal para você. É uma alegria para nós. Gente, vamos andar com os grupos da Copa? O grupo A, Rússia e Arábia, Egito e Uruguai. Pois não, Vanderlei. Desculpa, você tinha falado dele. Porque o Alberto fez um discurso a favor do Renato Augusto, da importância do Renato Augusto. Queria dar só um dado. Ele jogou só 8 jogos esse ano e 95% do treinamento da seleção brasileira ele estava machucado. Então só queria dar essa Talvez ressalva. Por isso o Tite não tenha colocado. Só estou dizendo que o Alberto acha um jogador extremamente importante, mas veja... Porque é o único jogador que executa extremamente importante, mas... Informa, né? Informa ele, agora com 8 jogos só nesse ano. Nós estamos quase virando o ano.
e 95% do trabalho ele ficou no departamento médico, convenhamos que esse é um problema para a seleção brasileira. Talvez em cima do que a Helena falou, só foi porque não existe fartura. Vai levar quem? Não tem esse jogador. Então, o Diego do Flamengo reclamou para que ele não chamou. É isso aí. Tem. Quem, por exemplo? Maicon, por exemplo. Maicon, do Grêmio. Está jogando uma barbaridade há muito tempo. Eu acho tão complicado levar jogador que atua no Brasil, porque você não tem. A gente não tem como medir. O cara joga campeonatinho. Sim, mas devia ter chamado. Teria o Lucas Lima, mas também não está jogando nada. Mas o Diego do Flamengo está. Também, sei. Fala, Amaral. Não, eu ia falar o que o Chico falou agora. Em relação ao Diego. Será? Poderia ser. Falta de Michele, vamos repercutir os jornais do mundo sobre É verdade, o mundo já está falando sobre esse tema, você pode conferir isso no site gazetesportiva.com, mas a gente separou para vocês aqui também. Olha só, lá no nosso site Gazeta Esportiva, aqui do Brasil, né, nós temos a seguinte manchete. Começa com Gazeta Esportiva, João Batista? Olha lá, deixa eu ver, tem em destaque aí o blog do mestre Alberto Helena Júnior, mas nós temos falando do Neymar, dores não preocupam, mancando, Neymar tranquiliza a torcida e diz estar bem para o resto da Copa. Bom, aí vamos para o outro jornal aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui, ó. Roger Federer ali? É o Federer, mas a gente vai falar, 20 minutos da Suíça. A seleção suíça pontua contra a maior recordista de títulos mundiais. Aí, Blink da Suíça, outro jornal, fala assim, Berami teve que se machucar para que a seleção suíça conquistasse 1 ponto. Aí o Olé, da Argentina. Vamos lá para o Olé. Candidatos em dívida. As seleções top seguem sem convencer, salvo a França, que ganhou com justiça. Não puderam ficar com os 3 pontos e deixaram muitas dúvidas. Está escrito lá embaixo, né? Marca, da Espanha. Brasil também é pego. Só um empate diante da efetiva Suíça. Aí no canto direito tem lá, decepcionante Neymar. E no canto inferior, o gol do Mundial, Coutinho põe a bola na gaveta. El País da Espanha. Brasil não consegue passar o muro da Suíça. Aí tem o Diário de Notícias de Portugal. Brasil desilude com o empate frente à Suíça. O mundo inteiro está desiludido, gente, não é só a gente. Le Monde, da França. Copa do Mundo 2018, o Brasil é parado pela Suíça. A seleção de um Neymar discreto não foi capaz de dar o seu melhor contra a obstinada Suíça. L'Équipe da França, uma seleção amarela pálida. Esse foi o que eu mais gostei. E o Bild da Alemanha, Brasil apenas empata, Neymar tropeça diante da Suíça. Quer dizer, Flávio, eu acho que eles falam da Alemanha lá? Darum... Jets School One Better. A gente se ferrou, isso aí. Nós se ferramos. Nós nos ferramos. Não é isso, é mais ou menos. É mais ou menos isso. Mais suave. É isso. Mas eu acho que esses alemães, vai falar do Brasil, tem que olhar o rabo dele. É uma visão mais ou menos com um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, o que todo mundo achou. O Neymar jogou muito mal, acho que ele não está inteiro. Não acho que jogou muito mal. Não, eu não gostei, acho que ele pode bem mais. Agora, tem uma coisa que tem que ser dita. Desde 98, nenhum jogador tomou tanta pancada, sofreu tanta falta no jogo. O Alan Shearer, em 98, tomou 10 porradas no jogo, 10 faltas. O Neymar hoje tomou 10 faltas, inclusive rasgou a meia, tudo. Ou seja, Amaral, claramente havia marcação dupla e rodízio de pancada, né? Mas não vai ter jeito. Vai ser assim? Ele é o homem da seleção, ele é o homem do mundo. Então ele vai ter como é que faz? Como é que resolve? Ele vai ter que se habituar a isso. Tem que fazer qualquer coisa em relação aos defensores. Até porque a característica dele contribui para isso. Tira contra ele, né? Os caras batem, como diz o Vanderlei, ele bate com gosto. Bate com vontade. Então, mas ele apanhando com vontade ou sem vontade, é aí que ele tem que mostrar realmente a real capacidade dele. É simples assim. Não tem dificuldade nenhuma. Olha, gente... A Michele disse um negócio há um pouco atrás, eu achei maravilhoso o que ela disse. Ou seja, por exemplo, quando o Brasil toma um gol, falta aquele jogador nosso que põe a bola embaixo do braço e diz, ué, acabou o jogo?
acabou o mundo. Bora! Nós tomamos de gol. Mas o Brasil não tem esse jogador. Não tem. A gente falou aqui, lembra? O Brasil tem duas situações. Ele não foi testado na adversidade, hoje mostrou que sentiu, e simplesmente não tem líder, não tem nenhum. Isso. Tanto não tem que faz rodízio de capitão. Não existe um líder. Eu não gosto desse negócio de rodízio de capitão. Época, quem eram os líderes da seleção? Não, era o Riva, né? Era o Rivelino, o Leão. Nelinho, né? O Nelinho era pouco, porque ele até falava pouco, mas era mais o Rivelino e mais o Leão ainda. Porque o Leão é que mexia com a situação da equipe, com o brilho da equipe. Ele gritava, mas tem que gritar, porque às vezes você está desatento, isso é normal. E tem jogador que precisa disso. Tem jogador que às vezes se desliga, está dormindo. Se não tem um grito no momento certo, na hora certa, o cara dorme. Você sabe que o Cristiano Ronaldo, ele chegava, vocês viram o jogo, ele chegava, jogador por jogador, ele chegava e ele falava. Ele é líder. Jogador. Na Argentina, o Messi não é líder. Na Argentina é o Mascherano. Tanto que ele está já com certa idade, está devagar, e ele é que é o líder do time. Isso aí. Porque o líder não é necessariamente o melhor jogador. Não. Mas precisa ter alguém. Não tem no Brasil, não tem esse jogador. Não tem. Aliás, não tem nem no futebol brasileiro, porque o jogador é muito mimimi, muito fresco. Então, todo cheio de coisinha, os jogadores são tudo chorão. A gente vê aqui, é mimimi, aquela bola o tempo inteiro. Então, deixaram de criar os líderes, só tem jogador bundão. É líder fora de campo, ele é o treinador, eu acho ele um excelente líder fora de campo. Mas ali dentro, né, o jogador precisa do cara lá dentro. É a mesma coisa que em 2006, todo mundo falava, o quarteto mágico, ele inventa, né? Quarteto mágico, etc. Quarteto fantástico. Aí um jornalista italiano disse pra mim assim, mas esse quarteto não abre a boca dentro de campo? O jogador tem que falar. Claro, mas é mudo. Tem que ter. Logo, o jogador mudo, tem que xingar um outro mesmo. Você vê, com certeza. O Brasil tinha o Dunga, que era grosso, mas era líder. Depois ele começou a vir com uma fase, o Ronaldo, os craques, o Ronaldo não era líder, o Rivaldo não era líder. Mas tinha alguém para fazer isso no lugar. Mas o Roberto Carlos na Copa do Mundo era líder. O Cafu era mais líder. O Cafu pelo menos era um cara que... Né, que não. Essa seleção acompanhou a Copa, era muito mais o Roberto Carlos. Então, essa seleção não tem. Não é essa seleção, é a geração. O Kaká vai ser líder do quê? Ronaldinho Gaúcho. Nós estamos falando de grandes jogadores, mas os caras não têm liderança e precisa ter alguém. Não tem. Em 90 era o Dunga, né? Dunga. 94, Dunga. Mas tinha o Ricardo Rocha. Em 90 foi uma liderança compartilhada já. Já em 94 já foi soberano do Dunga, né? O alemão. E 86, quem era? 86, era o Zico, o Falcão, Tio Magro, né? Sócrates, Júnior. Ali já era o Leão que estava. Isso é um pepino, né? Isso é um pepino. Isso não tem como resolver, não, porque liderança não se compra. Não se compra, exatamente. O Magrão era assim. Sempre foi assim. Era o jeito dele só. Não tinha como. Ele falava, bom, se vocês tomaram um gol e não quiser jogar mais, eu jogo sozinho. O mundo não acabou. Palmeiras Academia tinha um gênio chamado Ademir da Guia, mas o líder era o Dudu. Só puxando lá atrás, né? Exatamente. Outra coisa, o Santos ou o Pelé era o gênio. Mas o líder era o Zito, exatamente. A gente fala de tudo aí, viu, Flávio? A gente fala de tudo sobre isso, aquilo. Por exemplo, às vezes eu fico me perguntando, qual é a função do auxiliar técnico? Ele não é auxiliar? Eu acho que auxiliar também ali está para auxiliar, às vezes, quando o treinador ou mexe errado, ou tem uma visão de uma maneira, o auxiliar cutuca. O Zagallo não foi assim com o Parreira? O Parreira era o treinador, mas o Zagallo dá umas cutucadas ali, com certeza. Tipo, olha, não seria melhor colocar fulano agora? E o auxiliar é para isso. E o treinador também tem que ouvir. Porque senão, não tem necessidade de ter um auxiliar. O Tite não está ouvindo? Não sei. Isso realmente é uma pergunta. Você acha que não tem esse diálogo? Que hoje a gente vê na Alemanha o auxiliar técnico direto. Eu gostaria de saber a fundo realmente se há esse diálogo. Porque isso é importante. E para isso está o auxiliar. Porque o Xavier, ele está com o Tite faz tempo, né? Ele é um cara de extrema confiança. Então... Não, ele troca. Eles trocam ideia, sim. Gente, deixa eu falar... Só uma coisinha. Nesse inteirinho aí, de chegar junto e conversar, eu só vi uma hora o Silvinho. Silvinho, que é o cara que todo mundo mesmo, é verdade. Tá todinho de cabelo branco o Silvinho, né? Achei engraçado. Xavier, mas eu acho que responsabilidade. Gente, é o seguinte, esse problema que o Amaral levantou não tem solução. O Brasil não tem líder. Não tem. É uma geração difícil, porque é tudo jogador mimimi. E não tem no Brasil. Olha, procura os times. Quem é o líder do time do Palmeiras? Talvez o Edu Dracena, que já é um jogador mais veterano. Felipe Melo Mas você vê, cara de fora, a geração nova não tem, é tudo mimimi. Não tem. É tudo mimimi, é complicado isso. Esse negócio de jogador de condomínio, nessa hora o bicho pega, porque não tem líder. É verdade. A Rússia foi uma surpresa, eu achei que ela ia fazer isso tudo, não.
Assim, foi surpresa pela goleada, né? Até porque a Arábia Saudita não tem tradição nenhuma em Copa do Mundo, a seleção é muito ruim. A Rússia não é aquela maravilha que a gente já sabe, muito criticada pela imprensa russa, mas o resultado de goleada foi surpreendente. Eu achava que a Rússia ia ganhar de 1-0. Mas o jogo dele foi encaixando as jogadas, as finalizações, e acho que até eles mesmos se surpreenderam com essa goleada de 4-0. Flávio, em cima dessa jogo que você colocou para discutir rápido, e o Miller falou sobre isso, é um negócio muito interessante. As equipes donas da casa, as anfitriãs, aquelas que recebem a Copa do Mundo, nunca perderam na abertura de uma competição. Então, deu a lógica nesse jogo aí. A única coisa que pode acontecer é em 2022, porque a dona da casa é o Catar. Para colocar uma seleção mais fraca para o Catar ganhar, vou dizer uma coisa, vão ter que procurar bem. É verdade que eles vão dar um jeito aí de colocar uma seleção não tão poderosa. Mas nunca uma dona da casa estreou perdendo na Copa do Mundo. Agora, é isso aí, metendo uma goleada. Não, Amaral. Pode dar moral para a Rússia, embora fraquinha, com o ambiente no país e tal? Pode acontecer isso? Pode sim. Inclusive, eu já vi equipes mesmo tendo um início ruim e ganhando corpo durante a competição. Isso é o que pode acontecer com a Rússia. Quem sabe, numa segunda vitória, vai ganhando moral, passa nessa fase de classificação, na segunda etapa é um outro torneio. Aí é que nós veremos. É que o grupo B, ela vai cruzar com Portugal, com a Espanha. Acho que não... Acho difícil ela conseguir encarar qualquer um dos dois. Mas é tal história, né? E ela já não esteve bem nas eliminatórias, não, hein? A própria Rússia. Não esteve bem nas eliminatórias e nos amistosos. Nos amistosos, eliminatória não, perdão, nos amistosos. Os amistosos, perdão. Sim. Que foi muito criticado, aliás, por sinal. Mas Copa é Copa, né, Amaral? Copa é Copa, é outra coisa, tá jogando em casa... 5-0. Até a Coreia foi, né? O juizão roubando e tal, mas até aí, vambora. Eu acho que chega nas quartas, sim. Pra você entender. Mas vai ganhar da Espanha de Portugal? Não sei. Se pegar a Espanha ou Portugal nas oitavas, já cai ali. Não tem alternativa. A não ser que entre Marrocos ou Irã. Sair dos dois. Aqui ou não Espanha ou Portugal. Não se esqueça que na terra do Putin... Quem manda é ele. Se ele achar que tem que chegar na... Se ele tomar uma vodka a mais... Não, ele tá com uma porção de... O computador dele é cheio de botão. Se ele apertar aqui, sai uma bomba para lá, outra bomba para cá, ele tá em direção de Zurique, lá na direção da FIFA. Aliás, o estádio dele lá hoje, onde o Brasil jogou, custou 1 bilhão o estádio. Roubaram. Claro, a FIFA só faz Copa em país assim. E em volta... Um monte de favelas, não é isso? Favela, lugar com rato e tal. Eu acho que eu vi coisas parecidas num outro país, num outro momento. Não lembro qual. Mas não se esqueça que o homem lá é forte. Eu sei. A gente pode dizer que ele hoje é o imperador da Rússia. É verdade. 25 anos no poder já. 25 anos no poder. Né? Então, se ele chegar para os caras e falar assim, olha, sabe aquele negócio? Não é o dá ou desce, mas o vive ou morre, os caras vão correr atrás da bola. Ele manda aprender. Olha, das grandonas, a que eu mais gostei foi a Espanha. É que tem esse animal aí, né? Como é que vai jogar contra um robô? Porque Flavito, quando Portugal fez o gol, e mesmo passou à frente... A Espanha estava dando um chocolate na Portugal. O jogo da Espanha, a bola chega com qualidade para o Diego Costa. Não sentiu a ausência do Lopetegui, aparentemente. Não, absolutamente. Não. O Iniesta, para mim, é um desperdício ele ir para a China. Se eu fosse o Florentino Pérez, que gosta de contratar grandes jogadores, contratar ele pro Real Madrid, porque ele joga. Acho que ele não iria pro Real Madrid, não, viu? Acho que pro Real ele não iria, não sei. Nossa, iam matar ele. Mas é que ele mesmo, ele tem muito aquela coisa, né? Nasceu no Barcelona. Mas ele podia ir pro City. Ele podia ir pro... Ele na China é um desperdício. Ele podia vir pro Corinthians, para dizer a verdade para você. A ponte, então, quer levar ele para tanto lugar, leva para o Corinthians. A gente dá uma posição. Não, aí dá um estado de garantia e traz ele. Agora só voltando rapidinho, Flavito, no gol da Suíça, pra mim, o Alisson falhou. Deveria ter saído do gol. Sabe por quê? A bola não caiu no primeiro pau, ela caiu no meio do gol. Não caiu no primeiro pau. É que tá o goleiro errado. Um erro do Miranda, tivesse o Cássio, um erro do Thiago Silva e um erro do Alisson. Aí me dá saudade do Manga, que sem dedo... Flávio falou aqui que tinha 8 jogadores da seleção. 8 jogadores e apareceu o Suíço e 8 contra 1. Porque quando se marca, Flavito,
a zona, o setor que fala, né? É normal, né, Amaral? O encaixe. Você pode ver, literalmente você vê na imagem. O Miranda vai no encaixe do Casemiro e o Thiago Silva vai para dentro do gol, vai marcar o Danilo. Tinha que encostar ali. Ô, Miller, tá ali naquele buraco. Deixa eu fazer uma pergunta pro Miller. Vocês estão absolutamente certos, só que foi falta no Miranda que o juiz devia. Zagueiro, Flavito, zagueiro saudades tá aqui. do tempo que o Brasil roubava, né? Agora, aliás, eu vi um meme sensacional na internet. Falou, a Suíça, ela quer ser melhor que o Brasil em educação, melhor que o Brasil em cultura, melhor que o Brasil em chocolate, melhor que o Brasil em economia, relógio, e ainda quer fazer aquilo que a gente faz de melhor no nosso lugar. Roubar não, roubar nós somos melhor que eles. Espera um pouquinho. Aí não. A Suíça sempre ganhou nesse último particular. Sim, é verdade. Os bancos, só uma coisinha, não vamos esquecer que a Suíça é um paraíso fiscal há mais de É verdade, não, que a gente estava falando aqui. Ô, Flávio, tem muita gente questionando aqui e perguntando para vocês, para os jornalistas e para os jogadores, para o Miller, para o Amaral, ex-jogadores, ex-atletas, porque o Tite liberou a família dos jogadores estar lá e poder conviver com eles. Se vocês acham que isso é bom, dá força para o atleta, ou se vocês acham que isso acaba dispersando, tirando a concentração do jogador nesse momento. Só na cultura brasileira isso aí influencia negativamente. Porque em 2014 a Alemanha trouxe todas as suas mulheres, suas famílias, e, bom, a gente sabe que a logística dele. O México adotou um sistema diferente. O México já exagerou um pouco. O México foi pro brega. Foi pra todo mundo pro brega. Exatamente. Antes do jogo? Saiu na imprensa mexicana. Antes de viajar, foi um inferno, escândalo e tal. Foi todo mundo pro brega. Aí é questão de opção. Não, o jogador brasileiro, o Michel, não quer dizer nada. O pessoal ficou bravo. É até melhor. Uma graninha, hein, Amaral? Eu estava lá em Guadalajara, presenciei isso daí. Deixa ele falar. E, inclusive, pegou mal, até para o jogador, aquele menino que joga no meio campo, ele precisou ir a Portugal para dar uma satisfação, acho que para a família. O Herrera. Exatamente. Não, mas sabe o que ele falou sobre mulher, né? o que tinha acontecido, porque o negócio ficou feio. Saíram de lá pisado. Isso é uma receita boa. Porque... Agora eles vão... Agora o mexicano diz assim, olha, vamos fazer uma outra noitada dessa? O local lá já é sagrado. O local agora já é sagrado. Eu acho que talvez tenha sido bom por causa disso, que ela tem muito breve. Aí a imprensa portuguesa que fala, né? Que a imprensa... Aí ele foi explicar e tal, e a mulher, a namorada, a noiva, não sei... Mas eu via o vídeo, um monte de moças na piscina, vocês todos agarrados dentro da piscina, e falou assim, nem sei o que elas estavam fazendo. Quem eram elas? Quem é? Ô, Flávio, eu sei que, gente, é o seguinte, o Red ganhou da Alemanha, mas uma maravilha. Eu acho que tem que voltar pro brega. Agora, do jeito que os jogadores do Brasil são, se for falar tudo mimimi, eles vão chorar. Vão chorar. A moça mexeu comigo. Eles são chupeta. Flávio, só uma coisa que eu queria dizer. O Miller fala com um jogador de futebol. Eu acompanho uma Copa que você estava com a sua família, que foi a 1990. E a gente não entrava na concentração de jeito nenhum, que era lá em Haste, né? Aquele morro. Tinha que subir um morro para chegar na concentração. Eu, sincero, honestamente, eu não sei. Eu falo com um jornalista, eu cobri 3 Copas do Mundo. Eu me concentro mais sozinho. Eu também. Perfeito. Não, isso é individual. É uma questão, é uma posição de cada um. Claro. Eu, sei lá, talvez se minha mulher fosse jornalista também e tivesse e ela fosse trabalhar... Não era obrigado a levar, você teve a opção. Agora, eu não acho que a família atrapalha nunca. Agora, você imagina... Só atrapalha quando ela liga, por exemplo, a família está lá na Copa do Mundo e liga para pedir ingresso, para dizer que na casa alugada deu um problema no vaso sanitário. Até porque são dias específicos, né, que a família... eu não sei, isso aí... Eu acho que isso complica. Eu acho que não pode ser, mas depende muito. Já nesse jogo, né, não funcionou, porque o Poço estava em posição de impedimento. E o Cueva foi Cueva. O Cueva foi Cueva, não teve jeito, né? Por que tem outro cara para bater pênalti lá na seleção? Estava no banco, o Guerreiro. Por que o Guerreiro não jogou? Por que o Guerreiro não jogou? Esse pênalti perdido do Cueva foi o torcedor tricolor. Tá louco para se ver livre, né? Não, espera um pouquinho. Alguém sabe me dizer por que o Guerreiro não jogou?
Ele jogou, entrou no final. Não, ele entrou no final. Por que não entrou desde não sei. Gareca. Do Talvez não tivesse minuto. inteiro. Talvez tivesse inteiro. Gareca. Vamos lá. Mas não, o gênio, Gareca, não é o Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Vamos ver. Messi é pipoqueiro, isso? Não. 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 Né? Pelo amor de Deus, né? Não. Ele bateu mal o pênalti. O resultadismo e tal. Ele bateu mal o pênalti. Não se pode perder pênalti em Copa. Não, tudo bem. Isso a Argentina não tem time. A Argentina tem jogador, mas ela não tem time. E nem técnico. A experiência Bausa custou muito caro. Muito caro. O São Paulo não conseguiu ajeitar as desgraças que o Bausa fez. O Bausa, como é que ele funciona? Ele é puxa-saco, carreirista. Ele começou, quando ele estava aqui no São Paulo, ele trazia jornalista da Argentina, fazia churrasco lá em Alphaville e tal. Ele foi cativando para chegar na seleção. Os árabes viram como ele era, já deram um bico nele rápido. E isso custou muito caro para a Argentina. Ela quase não se classificou e o São Paulo ele não está conseguindo ajeitar. Então não tem time, tem o Messi. Se segurar o Messi os zagueiros não renovou a geração muito ruim, né? E já não era lá. Tanto é que o Rojo, que é lateral esquerdo, ele improvisou como zagueiro. Matou o Rojo, né? Porque o Rojo, lateral esquerdo, ele é como o Marcelo, ele ataca muito bem. Agora, o Flavinho, eu sugiro que você leia um livro de um amigo meu, chamado Copa Louca, que conta a história da Argentina em todas as Copas do mundo. Legal. É inacreditável o que esses caras são capazes de fazer. A gente fala da nossa desorganização, né? Mas olha, é absurdo o que fazem os dirigentes, os técnicos e os jogadores nas Copas do Mundo, na preparação da seleção. É bem sul-americano. É uma loucura. Vou ler com atenção. Vamos ver. Vale no grupo do Brasil, Costa Rica e Sérvia jogaram antes do jogo do Brasil. Vamos ver como é que foi. Achei o time da Costa Rica primário. A Sérvia vai dar algum trabalho. Mas o time da Costa Rica é primário. É muita vontade, sem capacidade, sem qualidade. É o mesmo time daqui, só que envelhecido e tal. E a geração também envelhecida como do Uruguai, mas só que a geração do Uruguai é boa, né? E agora já se sabe, né, como é que eles jogam, então. E o principal... Só uma coisinha, só para comentar esse jogo aí. Tudo que vocês falaram, vocês têm razão, mas veja que situação. Se a Sérvia ganha o próximo jogo... É da Suíça. Da Suíça. Que deixa o Brasil numa situação ruim diante da Costa Rica, porque agora a Costa Rica vai ser o saco de pancada desse grupo. Imagina, quem fizer mais gol na Costa Rica... Imagina-se que sim. É possível chegar todo mundo com 3 pontos, com 4 pontos Com 4 pontos. Exato. E aí? Então tem que pegar a Costa Rica e encher de gol. Meteu 5-0, 7-0. O jogo de maior repercussão do dia. A vitória do México contra a seleção da Alemanha. O professor Osório deve ter recebido um WhatsApp de algum dirigente do São Paulo. E aí ele teve inspiração para trabalhar. E também de vários jornalistas que eu ouvi dizer assim, não dá, não tem, é inventor demais. Ele inventou mesmo, inventou uma derrota para a Alemanha que meteu 7-1 no Brasil. Vamos ver como é que foi. Arrasou. Agora, Aqui pode ter invertido a chave do Brasil, hein, em oitava de final. Ninguém garante que o México vai ganhar da Coreia e da Suécia, porque esse time pode ganhar de qualquer um e perder de qualquer um. E ninguém garante que o Brasil vai ser primeiro do grupo também. Mas, em tese, se o Brasil for primeiro e o México corresponder, Brasil e Alemanha em oitavas. Isso mesmo. Pode ter invertido a chave do Brasil em oitavas de final. Eu acho que o México não deixa escapar aí o primeiro lugar, viu? Com essa vitória, dá um empurrão, dá uma confiança. É que a Suécia, a Suécia é um time chato. Tá, agora... A Suécia é um time chato, mas a Alemanha está sem imaginação. Tá mesmo. E esse treinador, o Low, ele deve estar se revirando na cama de ter mandado embora o Sané, que era um jogador, um dos maiores. O Brand ali do lado, né? Hoje, ponta esquerda, canhoto, driblador, um grande assistente, faz gol. Pô, como é que manda o cara? Acho que ele amanheceu virado para não convocar aquele jogador. Agora, gente, não se iludam. A Alemanha vai chegar. A Alemanha é outra conversa. A Alemanha vai. Essa aí, ela tropeça. Parece a Itália quando está na Copa. Parece que não vai dar na Itália, se bem que nos últimos anos a Itália foi uma vergonha. Sim. Mas a Alemanha, a conversa é outra. Eu ficarei muito surpreso se a Alemanha não for de novo semifinalista. Com tudo isso aí. Ela vai. Portanto, embora cruzar com o México é um problema para o Brasil,
porque o México costuma criar problema. E o Osório vai para cima. Ou negra. seja, jogo louco, você pode ganhar de 5, pode perder de 5. Mas jogar com a Alemanha não é confortável. Eliminar a Alemanha em oitava de final não é uma coisa que eu consigo imaginar. A Alemanha, ela é impressionante. Ela tem mais jogos do que o Brasil em Copas do Mundo. O Brasil disputou todas, as Alemanhas disputou menos. Quando ela vai, ela chega. Então, não criemos ilusões. A Alemanha é outro papo. Bom, mas é melhor ser desclassificado pela Alemanha do que pelo México, né? Não pode ser desclassificado, a coisa é a mesma, né? Vamos pro Mesa Quadrada? Boa noite pra você ligado no Mesa Redonda. Vem agora para o Quadrada. Fala, Vinícius. Fala, Gui. Fala, você de casa. E a partir de agora, você vai conferir um desafio de batidas de falta com um dos maiores batedores dos últimos tempos. Quem é ele, cara? Você vai ver agora. Estamos em Caieiras, Grande São Paulo, para o desafio de faltas. O Marcelinho Carioca venceu, o Amaral nas batidas de pênaltis levou uma surra e hoje estamos aqui com Marcos Assunção para bater faltas. Mais um. Vamos ensinar mais um a bater falta hoje aqui. Vamos aprender um pouquinho com esses dois aqui, vamos embora. E as regras são as seguintes: Flávio e Chico, 10 pontos. Miller e Vanderlei, 5 pontos. Trave, 1. E travessão, 2 pontos. Preparado, Assunça? Ou vai passar vergonha? Eu não vou começar de novo, não, hein? Preparado a gente tá sempre. Agora, se vamos acertar aquilo ali, é só vendo. Vamos lá, Vinícius, vamos lá. Vamos lá, Marcão. Chutes. Que em cada Vinícius exista o Marcos Assunção. Ai, hein? meu Deus do céu. O antigo, né? Porque agora tá feio, né? Ai! Não é rugby. Errou! Vamos tentar outra batida agora por cima da barreira aqui, ó. Vai lá. Vamos lá pra segunda tentativa. Vamos ver isso aí que você tá fazendo, vai. Nossa. Passou perto. Peguei gostoso, não peguei? Essa negócio pegou gostoso. Terceira batida. Já foram 3. 3 e nenhum 3 ponto. tá zerado. Ó a pressão agora. Que pressão, seu primeiro, né? Agora já começa a vir a pressão. Perninha tá balançando já. Olha, ele vai chutar embaixo, sacana, só pra ser... Miller, o craque Miller. Essa aqui é pra você, Miller. Craque Miller. É no Flávio, mas é pra você. Depois eu vou contar um segredo do Miller quando a gente jogava junto. De 3 dedos agora, hein? Quinto chute, hein? Quinto chute, ó. Ih, já pegou muita distância, já vi que não vai dar nada isso aí. Golaço. Essa ia ser um golaço, professor. Infelizmente a gente não tá jogando, a gente tá fazendo um programa que o gol não vale pra nada. Então... Vai, vamos ver se vai agora, hein? Nossa. 0 pontos. Professor Miller. Deixa eu acertar uma travinha, pelo menos que eu já não fico em último. Minha vez, hein? Marcelinho tá com primeiro quantos chute, pontos? Primeiro Marcelinho chute, fez 10 mais 2, 12 0 pontos, velho. 0. Primeiro chute, Guilherme. Vamos lá, Gui. Toca pra ele como é que é. Ai! Ah! Quase! Faltou um pouco, mano. Faltou um pouquinho. Cuidado. Ah, já tenho 2! Já perdi, já, hein? 2 pontos, já em último não fico. Torcer pra Assunção erra todas, cara. Nada. 3 chutes, 2 pontos, né? Ali, né? Ele tá mais concentrado que você, né? Ah, mas eu sou pelo entretenimento, pelo lazer, ó. Quinto chute! Ai! Ai. O professor agora gelou, hein? Ai. Chuta no de baixo pra fazer 5, cara. Não, caiu no de 10. Ô, senhor, cuidado pra não se machucar, senhor. É verdade, eu sou um senhor já de idade, então já não tem mais aquela força toda. Brincadeira. Primeiro chute. Na trave!
Oi, já foi uma. Tem que arregaçar, tem que arregaçar. Um pontinho. Tô na frente ainda, se acabasse agora eu era campeão, São hein? quantos pontos embaixo? 5, né? 5 pontos. Se arregaçar o Miller ou o Vanderlei, arregaçar o Miller ou o Vanderlei. Se o Kid Bengala arregaçar o Miller, se o Kid Bengala arregaçar o Miller, é 5 pontos. Mas vou continuar ali tentando, vai. Só pra dar uma aquecida. Segundo chute, Marcos Assunção. Golaço, golaço. Gol não conta, hein, cara? Gol não conta, gol não vale. Terceiro chute de Marcos Assunção agora. Terceiro chute. 2-1 a 0. Vamos sério agora, vai. Ai, ai, ai. Oi! Na trave. Empatou, Ele empatou com o Guilherme, hein? Qual o melhor batedor de falta no Brasil hoje, Assunção? Não tem. Não tem, valeu. Acabou. O Assunção aposentado é melhor que qualquer um, poucas. Quinta batida. Ô, Assunção, relaxa, vamos. Desempate é legal. Pô! 12 pontos! Aê, Flávio Prado. E tem mais uma batida ainda, hein? Ô, Marcos, você bate bem na bola. Já te falaram isso? Já que você podia ser um bom jogador de futebol? Assim? Pô, eu preciso treinar um pouquinho mais. Não, mas tem futuro. Tem futuro. Último chute do Marcos Kid Bengala de Assunção. Cuidado aí, ó. Obrigado você, Agradeço. Marcão. Foi um prazer enorme, cara. Na minha área, na minha cidade, no meu bairro. Pô. Que venham outros aí, vamos embora, fazer gol olímpico, você bate? Outros desafios. Sensacional. Seleção brasileira, jogo na Itália, na Espanha, no Brasil, em Santos, Portuguesa. Joguei com esse mané do Miller aí, ó, que bateu falta de esquerda, pô. Como que é a história aí do Miller que bateu falta de esquerda, cara? cara? Bateu falta de esquerda, é que eu era cobrinha ainda, né? Não tinha muito, né? Ainda não tinha nenhuma voz ativa no negócio, ainda o Miller voltando da Itália, cheio de moral. Aí teve uma falta ali, eu peguei a bola e ele falou, não, deixa que eu bato. Aí pra mim eu falei, legal, bate aí. Craque Miller, né? Craque Miller, bate aí, Miller. Eu pensei, vai bater de direita. E aí ele me posiciona com a perna esquerda pra bater. Eu não entendi nada. Falei, Miller aqui, não vou bater de perna esquerda. Tá que aquele jogador gosta de surpreender, né? Quem manda é você, né? Quem manda é você, então vai lá. Miller, explica essa, meu amigo. Valeu, pessoal. Valeu, esse foi o desafio com rapaziada. o Marcão. Abraço. Olha lá o Flávio lá. Adorei, então um monte de bola. Tomei a bolada. Michele, você tem uma informação e também o nosso resultado. Bom, primeiro eu quero dar parabéns para o William Chacon Marques, de Osasco, que participou do programa e ganhou da nossa patrocinadora Brasforma um suporte articulado para TVs de 10 a 55 polegadas, que permite inclinação, articulação e rotação de 360 graus e já vem montado, você vai poder curtir a Copa do Mundo maravilhosamente bem na sua casa. E lá no site gazetesportiva.com a gente fez uma matéria, estavam falando da seleção da Alemanha, que dos 13 alemães que venceram a gente lá naquele 7-1, não, daquela seleção da Alemanha, 13 não estão na Copa. Então, de todos os alemães que viajaram lá para a Copa do Mundo aqui no Brasil, 13 jogadores não estão nesta Copa aí. Então, esse time aí que perdeu, né, do México, não é aquele time. Então, não tem o Klose, não tem o Lan, não tem um... Vários se aposentaram. Não tem Vários se aposentaram. Tem uma galeria lá no gazetesportiva.com. Sim, Podolski, vários se aposentaram. Normal. Eles fazem, são um rodízio normal. Só explica aí por que você não bateu com a perna? Bateu os quê? Foi um jogo na Copa do Brasil lá em Minas, eu bati e fiz o gol, tá? Você não contou, né? Como eu não gostava de bater falta, eu falei, não, deixa pra você que você é especialista. E rapidinho... Você bateu de pé esquerdo? Bati. Bateu e fez o gol, brincadeira. Michele, e as fotos? E temos as fotos, ó, deixa eu chamar rapidinho aí, ó, pessoal, algumas das pessoas que participaram mandando fotos pra gente, tem o Ricardo Rodrigues de Santo André com o técnico do México, o Osório, ó que legal, que bacana que ele mandou pra gente, muito show. A Cláudia de Souza com o filho Vinícius torcendo pro Brasil, a casa dela tá igual a minha, enchi de bandeirinha, meu Deus. César Dias Braga com a filha Jéssica do Parque São Rafael, São Paulo. E o vídeo também, João, a gente vai colocar o vídeo? Ai, o vídeo da Maria. A Maria é a filha do nosso repórter Alexandre Silvestre. E ela, assim, fez um desabafo super espontâneo pra nós. Mostra aí. O que você achou do Neymar? O jogador tava correndo, o Neymar mentiu. E daí ele caiu fingindo que machucou, mas ele pôs a mão na canela, só que foi na coxa.
Ela já tá cornetando, Maria, né? Mulher é fogo. Dá o pai e tal filha, viu? Dá o pai e tal filha. E, aliás, leia os nossos blogs lá no site gazetesportiva.com. Todo mundo aqui, Roberto Helena, Flávio, eu, Chico, o Celso Cardoso, o Silvestre, todo mundo, Kozak, todo mundo falando sobre a seleção brasileira. Ô, Amaral, depois da primeira rodada, quase todos os jogos, ainda falta a Bélgica, ainda falta a Inglaterra e tal. Muda a sua opinião com relação ao favoritismo do Brasil? Não, ao contrário, o Brasil chega. Não tem nenhum pingo de dúvida, o Brasil chega. Agora, tem que melhorar, com certeza. Melhorando, aí vai mostrar a sua real capacidade. Eu acho que não vai chegar. Obrigado, Amaral. Ótimo te receber aqui, seu bom astral. Você é sempre muito legal estar com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos vocês. Um abraço, Vanderlei. Um abraço, Flávio. Um abraço, mestre Alberto Helena, Chico Lang, grande Miller, Michele Janela. Amanhã estaremos juntos no Gazeta Esportiva. Eu, Michele e Celso Cardoso, tá? Tchau.